A prática na visão existencial. Ser terapeuta, estar terapeuta. No processo de terapia, nós vamos trabalhar com encontro. É um encontro de duas pessoas, são duas pessoas que se encontram, sendo que uma vai servir como facilitador nesse processo de autoencontro. O terapeuta, ele vai atuar sempre como eu diria, um espelho consciente. Por quê? Porque ele está presente, mas ele não se faz presente. Ele tem os seus valores, as suas crenças, a sua história, só que quando ele entra no setting terapêutico, o foco está no cliente, para o cliente, com a verdade do cliente. Então, tudo que for do terapeuta não importa para esse cliente. E se importar? É uma pergunta que pode surgir. Se for importante para o cliente, ele vai trazer, e todo e qualquer ponto que venha por parte do cliente será remetido novamente para ele, porque aí é uma questão do cliente e não mais do terapeuta. O terapeuta existencial, ele atua com a questão da aceitação incondicional, ele vai trabalhar com a compreensão empática. O que seria isso? Como é uma relação e ele fica em off, ele sai de cena para estar com esse outro que não ele vai compreender o sujeito, ele vai compreender as questões que são levantadas por esse sujeito e, partindo desse ponto, ele vai fazer com que esse sujeito possa refletir sobre as suas questões, sobre os seus medos, suas angústias, seus anseios, seus projetos. O passado, ele pode ser trabalhado desde que o cliente queira. O terapeuta não vai inserir nenhum tema, a não ser que parta do próprio cliente. Todo e qualquer referencial vai vir da demanda, vai vir da necessidade, vai vir das angústias que essa pessoa que procura uma terapia venha trazer para esse espaço. O terapeuta existencial, ele não vai dizer que a fala do cliente é por isso, por aquilo. Ele não vai dar um sentido para a fala do cliente. Ele devolve essa fala para que o cliente possa dar um sentido. Então, se ele vem com uma questão de uma paixão, eu não vou dizer que ele está apaixonado pela mãe, que é um afeto. Não, eu vou tentar fazer com que ele compreenda para que ele possa concluir. E aí é dele. E sendo dele, não tem como ele continuar numa inautenticidade, continuar num processo de boicotes. Nós temos palavras-chave na visão existencial, que aí entra liberdade, angústia, responsabilidade, a questão do self, né? Desse olhar interno do sujeito, da sua subjetividade. Quer dizer, é uma terminologia que não vai entrar para rotular, para diagnosticar, para fazer com que o cliente use aquilo contra ele ou a favor dele. Que não tem nada nessa relação terapeuta-cliente que não seja o quê? O próprio cliente. Como eu falei, o terapeuta, ele vai estar presente, mas ele não interfere na forma de ser desse sujeito. Então, não é comum entrar um linguajar que possa fazer com que o cliente utilize aquilo como um discurso para justificar o seu não ser, a sua forma inautêntica, né? Eu tenho isso, eu sou isso, eu faço isso. Na nossa visão entraria a fala do terapeuta, tudo bem, mas você não está feliz. E aí ele vai buscar algo que possa levá-lo a compreender do porquê que ele se apega às coisas, às pessoas e ele se abandona. Por isso que a terapia, ela acaba encantando. Ela encanta, o sujeito entra, muitas vezes é esquisito. Você chega à frente de uma pessoa que você nunca viu e você começa a falar da sua realidade, falar da sua história, falar dos seus conflitos. Isso causa um impacto. A partir do momento que a pessoa ela adquire uma confiança, porque ela percebe que você, enquanto terapeuta, não vai estar interferindo na realidade dela, ela começa a se mostrar, ela começa a se desvelar. Aí sim a verdade ela surge. E nesse processo terapêutico não tem um tempo definido. Tem pessoas que chegam prontas para a terapia e ficam um mês e vão sair bem. Outras vão levar anos. E o terapeuta, ele é um companheiro nessa jornada. Eu brinco, né?
quando eu falo de relação terapeuta-cliente, que quem é paciente é o terapeuta. O terapeuta que tem que ter paciência, ser paciente e acompanhar o ritmo do seu cliente. Não importa a forma, não importa a maneira. O terapeuta, ele entra no discurso. Se o cliente está alegre, o terapeuta fica mais alegre, ele faz intervenções mais soltas, ele pode brincar. Se o cliente está pesado, não tem como nem porquê o terapeuta não entrar numa sintonia. A sintonia é fundamental na relação terapêutica. O tom de voz, a presença, né? A postura, o corpo fala. O terapeuta, todo e qualquer terapeuta, mas eu vou puxar brasa para o existencial, ele deve passar por um processo terapêutico. Por quê? Quando ele trabalha as questões dele, ele consegue se separar do outro. Ele não se mistura. Eu tenho família, vocês têm família, todos nós temos parentes, todos nós temos problemas, todos nós temos questões. Se o cliente vem com uma questão e o terapeuta não está bem, existe a possibilidade dele se misturar com isso e dele intervir de uma forma que não seja própria do cliente para o cliente. Isso é cruel. Quando o terapeuta ele passa por um processo terapêutico, ele consegue o quê? Separar. Isso é meu e ele fica em off para conseguir trabalhar a questão do cliente. E se não conseguir, busca uma terapia, busca uma supervisão. Uma supervisão na nossa abordagem, ela atua como uma terapia. A nossa supervisão, ela tem um olhar terapêutico, justamente para separar o que é do terapeuta, desse aprendiz, do cliente. Isso leva também a um crescimento. Eu não gosto nem dessa palavra supervisão, não. Eu gosto de uma outra visão, porque supervisão parece que tem um poder. E o terapeuta existencial, ele não trabalha com esse poder, com essa onipotência. Ele é uma pessoa como outra qualquer. Só que, devido à experiência, à vivência, ele tem um olhar que é possível que ele pincele e que ele transite entre um aprendiz de terapeuta e um cliente. E aí cada um vai no seu prumo e ele não vai dizer também para essa pessoa o que ela deva fazer, como ela deva ser. Ela vai levantar possibilidades para que esse terapeuta possa atuar no seu espaço terapêutico com o seu cliente. O terapeuta existencial, quando ele entra na sintonia com o seu cliente, ele não se perde. Pelo menos a gente espera que um bom terapeuta ele tenha a noção de si, a consciência de si e que ele saiba que é possível estar com o outro sem se perder nesse outro. Um terapeuta existencial, ele não é uma farsa, mas ele vai atuar com o outro, não em cima dos seus valores, das suas crenças. Isso já podemos linkar um pouquinho com Russell, né, que traz a questão da hipoquê, da suspensão. Um terapeuta existencial, ele trabalha com a suspensão dos seus valores, dos seus juízos. Então, ele atua tecnicamente. O que é atuar tecnicamente? Ele entra no espaço terapêutico, ele foca o cliente e ele, vendo aquela realidade, ele só vai falar disso que ele vê. Essa realidade do cliente passa a ser a verdade da própria existência do terapeuta. Por isso que o terapeuta não vai além daquilo, não vai inserir nada, nenhum pressuposto teórico, porque o que aparece é vida, é existência, é vivência. Não é teoria, não é técnica. Um terapeuta existencial, pelo contrário, ele é muito autêntico, porque quando ele atua, ele está trabalhando o outro, mas ele não se perde. É possível uma autoexposição? É. Justamente para separar o que é do cliente do que é do terapeuta.